Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma classe de integração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a aula número 5, que é a nova vida, nosso novo estado. A gente se converteu, Jesus fez a obra dele na nossa vida, né? Aprendemos sobre tudo isso. E agora o que acontece? Agora começa um processo em que a gente vai observar algumas coisas. A gente vai passar pela regeneração, vamos passar pela justificação, santificação e até o dia onde seremos glorificados. Então a gente vai falar sobre alguns desses pontos. Quando a gente se converte realmente, tá? Se converte de verdade. Eu não estou falando daquelas pessoas que frequentam a igreja, eu não estou falando de gente que apenas diz que é cristã. Conversão genuína, de verdade. Nesse momento que a gente se converte, existe um processo, quer dizer, não é um processo, tá? Acontece na gente a regeneração. O que é regeneração? Regenerar é você dar vida àquilo que está morto. Pensa num órgão, pensa numa parte do corpo de uma pessoa doente, né? Que não está bem, que não está legal, que já está morta e de repente ela passa a ter vida. Isso é a regeneração. A gente foi regenerado. Você vai ver isso na nossa apostila, na página 22. Na página 22, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Mas Cristo nos alcançou, nos deu a vida eterna, perdão. Então agora a gente não está mais morto, a gente tem vida. Vamos continuar pecando, continuamos sendo pecadores, vamos continuar morrendo fisicamente, se ele não nos buscar antes, não é verdade? Mas agora a morte espiritual não. Agora a gente tem vida com Deus, né? Então a primeira coisa que acontece de forma imediata com a gente, é essa regeneração. A gente passa a não morrer mais, não espiritualmente. A nossa salvação, a nossa vida eterna está garantida. Tem uma outra coisa que acontece com a gente também, que é a justificação. A justificação, ela é exatamente esse fato de que agora não existe mais culpa. A justificação, ela acontece na hora. A gente tinha uma dívida com Deus, a gente estava mal na fita, como alguns dizem, né? O peso do pecado era grande sobre a nossa vida e a gente tinha uma dívida altíssima. Só que Cristo pagou o preço por nós. Então, se ele pagou o preço, nós fomos justificados, ou seja, não existe mais culpa. Ou seja, depois que eu sou salvo, eu sou regenerado, eu passo a ter vida, não vou morrer mais. Depois eu sou justificado, ou seja, eu não tenho mais culpa com Deus. Meus pecados foram perdoados. Aqui a gente não está dizendo de erros que a gente comete com pessoas, pecados que a gente comete com pessoas. Tudo aquilo que a gente faz de errado nessa vida, a gente tem que resolver, acertar, né? Não deixar para trás, né? Não é isso que Cristo está pagando, né, por nós. Cristo que pagou por nós foi a nossa dívida com Deus. Essa dívida está paga e qualquer pessoa que entrega a sua vida para Jesus de forma genuína, de verdade, essa pessoa ela não é mais culpada diante de Deus. Então ela foi regenerada, recebeu a vida, deixou de morrer. E agora ela também não tem mais culpa. A culpa acabou. Na página 23, eu vou ler um pouquinho aqui. Lá embaixo, na página 23, diz assim: a justificação também é um ato instantâneo. Ela acontece na hora que somos salvos. E legal, da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e atribui a justiça de Cristo a nós, nos declarando justos à sua própria vista. A justificação, portanto,
tem dois aspectos. A gente vira a página aqui. O perdão dos nossos pecados, Cristo nos perdoou, e o recebimento da justiça de Cristo, ou seja, Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Ele acredita em nossa conta, ele deposita isso para a gente. A justiça de Cristo torna-se nossa. A justificação chega a nós inteiramente pela graça de Deus, e a justificação acontece por meio da nossa fé em Cristo. É em Cristo que a gente se torna filhos de Deus. Não estamos mais sozinhos, não somos mais órfãos. Agora a gente tem um Pai, e esse Pai é Cristo Jesus. Página 25. Agora, depois que passamos por esse processo, né, fomos adotados por Cristo, porque antes a gente era só uma criatura. Agora somos filhos por adoção, fomos regenerados, não estamos mais mortos, não vamos mais morrer. Agora a gente tem a vida eterna. Ele pagou a nossa culpa, foi lá e, estou pagando a dívida desse cidadão aí, dessa cidadã. E aí a gente ganha algumas coisas muito legais. A possibilidade de falar com Deus e de nos referirmos a Ele como Pai bom e amoroso. Isso vem junto no pacote. Nós ganhamos uma comunhão totalmente restaurada. Ganhamos a direção do Espírito Santo, disciplina e inserção na família de Deus, que agora a gente faz parte da igreja. E a igreja é a família de Deus. Agora, a gente vai esperar, né? A gente também vai passar pelo processo de santificação, que é a próxima aula, a aula número 6, né? E lá no final da história, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós também seremos glorificados. E o que é ser glorificado, ou glorificação? Ser glorificado. Nós seremos glorificados naquele dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Nesse dia, esse corpo será transformado. A gente não vai ter mais esse corpo corruptível, esse corpo de corrupção, carne e osso, que só faz o mal, não. A gente vai ser glorificado. Vamos ganhar um novo corpo, um corpo que não tem pecado, um corpo que será eterno, um corpo onde nós não vamos mais sofrer todos os danos desse mundo, todas as mazelas desse mundo, porque a gente vai estar com Cristo, vai ser um corpo diferente, transformado, e a partir desse corpo a gente vai viver eternamente, não vamos mais morrer, né? Nós não vamos mais sentir, né? Não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia. Isso vai acabar. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi glorificado. E lá na última página, na página 30, a última página da lição, eu vou ler um textinho aqui para vocês que diz o seguinte: concluímos então com as palavras de parte da nossa classe, da nossa declaração de fé, constante no final dessa apostila. Por favor, leia a apostila, porque se eu ler tudo aqui, o vídeo fica muito grande. Diz o seguinte: cremos que a verdadeira salvação depende somente da fé em Jesus Cristo. Não há como merecer o céu, não há penitência ou sacrifício que possam nos reconciliar com Deus. Ele já proveu o caminho pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Mas cremos que aquele que verdadeiramente crê em Jesus também demonstra esta fé por meio de atos e atitudes que condizem com os ensinamentos dele e dos demais escritos da Bíblia. O verdadeiro cristão vive em uma vida piedosa e santa. A salvação é um ato de misericórdia, graça e soberania divinas, que se manifesta necessariamente na vida de quem por ela for alcançado. O agente que nos constrange a vivermos uma vida de santidade, que honre verdadeiramente a Deus, é o Espírito Santo.
Aliás, uma vida de santidade e santificação e a pessoa do Espírito Santo são os temas da próxima lição. Até lá, que você guarde esses ensinamentos. Eu tentei resumir o máximo possível e na próxima aula a gente vai falar sobre a santificação, que também vai ser uma aula muito legal. Valeu, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.